Glória a Deus, irmãos. Esse silêncio reflexivo, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Estamos na casa do Senhor, né? Ao mesmo tempo que a gente canta, a gente recebe, ao mesmo tempo que a gente adora, a gente é ministrado, ao mesmo tempo que a gente faz barulho, a gente faz silêncio, e assim é na casa do Senhor, né? Nós comunicamos Ele através dos louvores, da adoração, Ele comunica a nós através da palavra revelada. Amém? Irmãos, ontem tivemos aqui nossa festa, né? Eu acho que foi efeito rebote, né? O povo festou tanto ontem que hoje deu até um efeito rebote, né? Ou eles estão vendo a final aí, né? Irmãos, esse tal do futebol, eu vou falar para você. Glória a Deus, irmãos. Tomara que no dia da vinda de Jesus não tenham passado jogo, né? Não esteja passando nenhum jogo, nenhum torneio, nenhuma Copa do Mundo, nenhuma final, porque senão os irmãos vão ficar igual as virgens nécias, né? O Senhor vai passar e o povo vai estar assim, olha, o que está acontecendo, gente? Eu não estou nem sabendo o que está acontecendo. Mas glória a Deus por isso, estamos muito felizes. Que festa bonita ontem. Temos o vídeo, né? No final nós vamos passar aí, o vídeo está no jeito aí, Pedro, no final a gente vai passar o vídeo então. E tivemos também hoje o treinamento, né? Das irmãs aqui, para servir no Kids. E hoje vai ter culto dos adolescentes, Rodrigo, vai? Então, os adolescentes que quiserem então acompanhar, vai lá, né? Felipe que vai conduzir, pode ir lá então, quem quiser ir, se quiser ir também, se quiser ficar, fica à vontade, tá? Vocês estão na casa do Senhor, a casa do seu Pai, amém? Glória a Deus, irmãos, como nós estamos então numa sequência da série de Éfeso, né? Quase caminhando para o fim, irmãos, já passamos aí mais da metade dessa série, uma série que eu pessoalmente sou muito ministrado todas as vezes que eu estudo a carta, a epístola de Paulo aos Éfesos, porque de fato, irmãos, essa é uma epístola que Paulo, ao escrever, ele colocou um conteúdo teológico muito profundo nessa carta, ainda que só 6 capítulos, só que você tem uma profundidade de teologia, de doutrina aqui, que é para a gente aqui, de fato, se debruçar, devanear sobre essa carta, ruminar sobre essa carta. Por isso que a gente sempre encoraja os irmãos, né? Sempre que tem série, para que os irmãos releia na casa de vocês, para que isso aqui, de fato, irmãos, se torne uma verdade nas nossas vidas, amém? Nós vamos então hoje trabalhar a porção do capítulo 5, a partir do verso 1, então se você tiver com a sua Bíblia aí, já abra ela, Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, Efésios 5, a partir do verso 1, amém? Efésios 5, a partir do 1, acharam aí? Glória a Deus, se você pudesse, coloque de pé então, para que a gente possa ler então, o texto. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha na sua aí, ainda que talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha, mas vamos todos aí no mesmo espírito, acompanhando essa porção do texto então. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andei em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem a herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras distintas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Verso 8. Pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as.
pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois abundantemente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Verso 15. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não sejais semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, e te louvamos, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, na casa do Senhor, na comunhão dos santos, para louvar o teu santo nome. Obrigado pela essa porção das Escrituras, que o Senhor possa nos dar um espírito de sabedoria e revelação, para que nós possamos ser ministrados conforme a tua vontade, conforme essa porção das Escrituras, ó Deus. Assim nós te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. Irmãos, se você puder, deixe a sua Bíblia aberta aí, nessa parte que nós vamos trabalhar de forma expositiva, cada porção, cada parte, separadamente desse texto aqui, para que a gente possa ter o máximo de riqueza possível, em cima daquilo que Paulo está aqui, ensinando aqueles irmãos, doutrinando aqueles irmãos. E de fato, irmãos, é muito importante todas as vezes que nós formos, trabalhar epístolas, cartas como essa, que nós possamos lê-la como um todo, numa visão macro, mas que a gente possa parar também, de tempos em tempos, para que de forma micro a gente possa absorver essas porções menores pela qual Paulo ali está fundamentando os novos. Lembra que a gente passou aqui, capítulo 1 e 3, do capítulo 1 ao 3, Paulo gasta 3 capítulos para falar sobre a natureza, vida e vocação da igreja. Então ele está só falando sobre a natureza, sobre a vida da igreja, sobre a vocação da igreja, e a partir do capítulo 4, então ele muda para a anatomia da igreja. A igreja começa a tomar forma. Então a partir de agora, essa é a igreja em forma já. Nós já fomos regenerados, somos nova criatura agora, uma única humanidade unida em Cristo Jesus. Lembra que agora já não há mais separação entre os gentios e os judeus. Aquela separação que havia antes, ela já não existe mais. Então já não há mais separação de nenhuma língua, tribo, raça ou nação. Somos unidos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por mais que haja entre nós uma diversidade de cultura, de forma de se vestir, forma de falar, forma de pensar, mas em Cristo Jesus há um só Espírito, um só Senhor e um só Deus de todos nós. Então, quando se trata do Evangelho, irmãos, nós temos que estar em unidade. Lembra que a gente até fez o exemplo lá, para ficar bem claro, das laranjas, no saco de laranja, o suco de laranja. Então, nós em Cristo Jesus, nós estamos unidos um com o outro. Somos um corpo que já não há mais separação. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência. E Paulo aqui, então, ele está dando continuidade àquilo que ele iniciou no capítulo 4, e aqui, então, ele está dando continuidade nessa anatomia da igreja, como nós que fazemos parte da igreja precisamos nos portar. Então, exigir, irmãos, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, que exigir de um novo convertido, ou de uma nova criatura, ou de um novo ser em Cristo, a santificação perfeita vai produzir moralidade, porque nós não conseguiríamos ser perfeitos nesse plano terreno. Nós precisamos buscar a santidade, mas nós não vamos alcançá-la ainda nesse plano terreno. Mas a nossa santidade, ela é evolutiva. Só que ao mesmo tempo nós temos que tomar muito cuidado.
Porque Paulo também vai falar assim, basta um pouquinho de fermento a mais para levedar toda a massa. Então o evangelho, irmãos, por isso que ele precisa ser bíblico, cristocêntrico, e não o que eu penso e o que eu acho. Porque se eu falar o que eu penso e o que eu acho, eu vou colocar esse pouquinho de fermento que pode atrapalhar tudo. Por quê? Eu não posso exigir uma santificação perfeita, porque ela vai produzir moralismo. Mas ao mesmo tempo eu não posso reduzir a santificação, porque senão eu produzo libertinagem. Olha só como é o evangelho. Eu não posso também deixar de exigir de uma nova criatura, um novo ser em Cristo, uma santificação. Uma vida de renúncia e uma vida de santificação. Porque se eu também não exijo isso dessa nova criatura, eu estou reduzindo o evangelho a uma libertinagem. Então, por isso que Paulo aqui está sendo bem enfático, irmãos. E nós vamos alcançar a perfeita santificação, o varão perfeito, o homem perfeito em Cristo Jesus, a medida da largura, da varonilidade perfeita. Nós estamos caminhando para lá. Então, essa é uma caminhada, é uma jornada que não pode ter retrocesso. Tanto é que ele vai falar assim, ó, as coisas velhas, deixo-as para trás, e agora eu sigo rumo ao alvo. E Paulo, quando ele usa esse exemplo do alvo, se a gente pegar de fato esse exemplo, irmãos, ele vai exemplificar muito bem como é a nossa caminhada. Uma vez que eu lanço uma flecha rumo ao alvo, essa flecha ela anda para trás. Depois que saiu do arco, tem como essa flecha andar para trás? Uma vez que eu dou o tiro rumo ao alvo, tem como a bala retroceder para trás? Não. Então Paulo, quando ele está deixando as coisas para trás, e ele está andando rumo ao alvo, o que ele está querendo dizer? Que a nossa caminhada rumo ao alvo, que é o final dessa caminhada, onde nós iremos chegar no final dessa caminhada como varão perfeito, é uma caminhada evolutiva. E essa caminhada evolutiva, ele está se referindo ao quê? Santificação. Uma vida de santificação, a medida da largura, da profundidade, ou seja, nós temos que mudar tudo na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que muitas vezes nós não precisamos nos preocupar. Às vezes o irmão vem para a igreja e aí às vezes a gente tem esse costume de cuidar da vida alheia, né, irmãos? É normal isso. Nós gostamos de cuidar da vida dos outros, né? É mais fácil cuidar da dos outros que da nossa. E aí a gente às vezes fica preocupado porque o irmão vem para a igreja e você começa a falar assim, rapaz, mas até hoje ele não tirou aquelas fotos do Instagram. Até hoje esse irmão parece que está escutando uns hinos aí, uns louvor, uns trem meio estranho. Sabe o que acontece, irmãos? E às vezes também pelo contrário, tem pessoas que vêm à casa do Senhor e a conversão dele é tão radical que do dia para a noite ele vira uma outra pessoa. Cristo vai trabalhar cada um de uma porção e uma maneira específica com a vida da pessoa. E nós precisamos entender. Paulo falou assim, ele plantou, Apolo veio e regrou, mas quem deu o crescimento? O Espírito Santo de Deus. Então vão ter uns que Deus vai pegar assim, vai ser uma batida de caminhão com carroça, irmãos. Vai mudar tudo na vida da pessoa. Mas vai ter uns que são processuais. O próprio Senhor se encarrega de trabalhar isso na vida das pessoas. Amém? Então nós não precisamos ficar querendo forçar a barra, rodar a manivela. O que nós temos que preocupar é não exigir uma santificação perfeita para não causar um moralismo, mas também não reduzir a santificação a ponto de se tornar uma libertinagem. Eu faço o que eu quero, eu estou de boa, eu estou de boa. Não é bem assim. O evangelho exige renúncia, santificação. Glória a Deus por isso. Então a igreja, irmãos, ela precisa se comportar com santidade e unidade. Caso contrário, nós estamos aqui ofendendo, entristecendo o Espírito Santo de Deus toda vez que nós não nos portamos dessa maneira, em unidade e santidade. Toda vez que nós não nos portamos em unidade e santidade, nós estamos aqui, então, entristecendo o Espírito Santo de Deus. E quando eu falo unidade e santidade, eu não estou falando da família Fluir. Tá aqui nossos irmãos lá de Floripa, né, Emerson e Raquel, lá do outro lado. Nós temos que estar em unidade com eles, porque são irmãos em Cristo. Não é família Fluir, é a igreja universal do Senhor na terra. Essa unidade que Paulo está falando, lembra que ele falou assim, já não existe mais judeu, gentios,
Já não existe mais raça, tribo, língua, povos, nações. É uma só nova humanidade em Cristo Jesus. Então, o que me liga com o Emerson, com a Raquel e com toda essa família? O Espírito Santo do Senhor. É Jesus Cristo que nos liga. Por isso nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Essa unidade ela precisa existir na igreja do Senhor. Então a unidade ela está relacionada, irmãos, à comunhão entre os irmãos. Mas tem muita gente, irmãos, que está abrindo mão da comunhão entre os irmãos. Eu não vou nem falar de futebol, né, irmãos? Vocês já estão bravos comigo de falar disso. Mas estão abrindo mão da comunhão por conta de um culto online. E a pandemia, irmãos, para nós, ela nos ensinou algumas coisas. Uma coisa importante que a pandemia nos ensinou: restaurar o sacerdócio do lar. O culto em casa, isso foi positivo, amém? Então esse sentido foi positivo, porque como nós não podíamos nos reunir, então todo mundo começou a fazer o culto na sua casa. Vou fazer o culto aqui com a minha família, e glória a Deus, porque isso é bíblico. Agora uma coisa também que nós temos que tomar muito cuidado, porque muita gente começou a ter culto online e por lá ficou e nunca mais voltou para a comunhão, irmãos. Isso não é igreja. Culto online não é igreja, não existe igreja virtual. A igreja bíblica é a igreja de um povo que se reúne. É um povo que se reúne no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na oração. Essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um organismo vivo, é pedra tritando pedra para a edificação de uma casa espiritual. Isso não acontece você sozinho. Então, saiba de uma coisa, você não é a igreja, irmãos. Cuidado com esses jargões que são falados aí. Eu sou a igreja, né, irmão? Você não é a igreja, irmãos. A igreja só é igreja quando dois ou mais reunidos, quando há comunhão, quando há aqui nós aqui reunidos, há os atritos mesmo, só não pode ter conflito, mas vai ter mesas de divergência. Isso é igreja, é povo de Deus reunido. Você é morada do Espírito, tá bom? Então cuidado para não ter essa confusão. Você não é a igreja é o povo reunido, é o corpo de Cristo. Não tem como você ser corpo tendo só perna, irmão, tem? Tem como um corpo andando na rua, só uma perna andando na rua? Então não é corpo de Cristo, não é igreja. A igreja é o povo reunido. Agora você é sim morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Agora, igreja, somos nós reunidos. Amém? Glória a Deus por isso. Isso ficou claro, irmãos? É importante que a gente tenha essa clareza para a gente entender aqui o que Paulo está querendo trazer, né? Então, essa carta, irmãos, ela é profunda em teologia e ela é extremamente prática. O que é bom é isso, porque além dela ser profunda em teologia, ela é muito prática. Porque muita gente fala assim, mas é tão difícil entender teologia, pastor. Não, mas Paulo está sendo muito prático aqui. No capítulo 5, Paulo então ele está dando continuidade naquilo que ele começou no capítulo 4, que ele vai dizer assim, lá no verso 1 do capítulo 4, andei de modo digno da vocação pela qual fostes chamados. Então, olha a prática de Paulo, olha o quanto Paulo foi profundo no ensino. Então ele vem ensinando, vem doutrinando, e aí ele fala assim, agora andeis de modo digno de tudo aquilo que você aprendeu. Então eu e você, irmãos, nós precisamos andar de modo digno de tudo aquilo que nós aprendemos com as Escrituras. E Paulo aqui ele vai destacar algumas formas de nós andarmos de modo digno. Uma delas é, nós devemos andar em amor. Então todo aquele que foi encontrado pelo Senhor, teve a sua vida transformada por Cristo, ele anda em amor. Amor uns com os outros. Um amor fraternal, irmãos. Nós precisamos caminhar em amor. Segunda coisa, nós andamos então na luz. Nós já não estamos mais nas trevas, mas agora nós estamos na luz. E uma outra coisa que Paulo destaca é que nós devemos andar em sabedoria. Existe uma diferença, irmãos, entre o inteligente e o sábio. O inteligente, irmãos, ele tem muita inteligência porque ele buscou essa inteligência. Às vezes ele estudou bastante, ele buscou bastante conhecimento. Mas a sabedoria que nós estamos buscando aqui, ela não vem de nós. Ela não vem simplesmente dos livros que nós vamos ler. A sabedoria que Paulo está falando aqui, ela vem do Senhor.
É uma sabedoria que vai vir pela iluminação e a revelação que o Senhor nos deu através das Escrituras. E aí, muitas vezes, por mais que possa parecer difícil compreender aquilo que está escrito no livro, nós temos, irmãos, o direito de orar da seguinte maneira, e nós precisamos aprender esse tipo de oração. Porque muitas vezes, se tiver muito difícil de entender o que está escrito no livro, na Bíblia, você pode orar ao Senhor pedindo revelação, porque foi dado a nós a revelação. Lembra? Ele nos redimiu, Ele primeiro nos elegeu, Ele nos adotou, Ele nos redimiu e Ele nos deu revelação. Então, se você está lendo e está muito difícil, você pode falar assim, Senhor, então você pode sim pedir ao Senhor revelação, para que você compreenda aquilo que as Escrituras estão falando. Amém? Glória a Deus. Então vamos caminhar agora de forma mais expositiva aqui ao texto. Do verso 1 ao verso 7, então Paulo está falando sobre andar em amor. Como Cristo nos amou. Nós precisamos, irmãos, ter a mesma natureza que Cristo teve. Nós precisamos ser transformados, não só espiritualmente, mas nós também precisamos ser transformados na nossa vida cotidiana. A nossa identidade, a nossa natureza, ela precisa ser mudada quando nós somos encontrados por Jesus. Então Paulo vai falar aqui nessa porção do 1 ao 7 sobre andar em amor, como Cristo também nos amou. E aí no verso 1 ele vai falar o seguinte, portanto sede imitadores de Deus como filhos amados. E para a gente entender isso, o que é imitadores? A palavra no original grego aqui, ela significa que nós precisamos ser mímicos. Você já viu alguém fazendo mímica, imitando alguém? Então é mais ou menos aquilo ali que nós precisamos fazer com Cristo. Imitar o que Cristo fez. E muitas vezes uma coisa que nós deveríamos fazer, e tem eu acho que um livro, se eu não me engano, ou é um filme, mas eu acho que é um livro, que diz assim, o que faria Jesus em seu lugar, ou em seus passos, um negócio assim. Seus passos, né? O que faria Jesus em seus passos? Então uma pergunta bacana de você fazer é, será que Jesus fazia isso? Se ele estivesse no meu lugar? Então quando você for fazer alguma coisa que traga essa dúvida, você pode fazer essa pergunta, será que Jesus em meu lugar, de qual maneira ele agiria? Então o chamado de Deus aqui para nós é que nós façamos mímicas de Jesus, nós possamos refletir aqui o caráter de Deus através daquilo que nós estamos imitando de Cristo. Nós precisamos ser imitadores dele, como filhos amados. Diga assim, filhos amados. Quando ele está falando de filiação, ele está falando de identidade. Então nós temos uma identidade. Nós somos filhos amados e precisamos nos comportar como quem nasce de novo, de uma nova filiação e que agora você é amado, você já não é mais rejeitado, você já não é mais abandonado, você já não é mais órfão, ainda que biologicamente falando você não tenha pai, ainda que biologicamente falando você foi adotado, ainda que biologicamente falando você foi rejeitado, o que Paulo está querendo te dizer, que a partir do momento que você tem essa nova identidade de uma nova criatura, agora você passa a ser um filho amado. E por ser amado, Cristo se torna então para nós o exemplo supremo. No verso 2 ele vai dizer o seguinte, e andai em amor como Cristo, que também nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Ou seja, Cristo, ele nos amou de forma sacrificial, se entregando como oferta a Deus em meu e seu lugar. Esse é o amor que ele nos convida a ter. Esse é o nível de amor que ele está nos chamando a ter por ele. Esse amor sacrificial, irmãos. E por isso que, às vezes a gente fala em alguns tons de brincadeira, mas é uma verdade muito verdadeira, irmãos. Quantas vezes a gente abre mão de sacrificar os nossos desejos, as nossas vontades por Cristo? Na maioria das vezes, irmãos, nós deixamos a vontade do Senhor para a nossa vida lá no final da nossa lista.
Porque na nossa lista, a prioridade sempre está as nossas vontades. As vontades do Senhor, geralmente a gente deixa lá para o final. Vou deixar mais lá para o final da vida, vamos deixar quando eu não tiver nada para fazer, eu vou ser pastor de igreja. Eu já pensei dessa maneira, irmãos. Olha o que Deus faz, né? Mas eu já pensei dessa maneira. Eu pensei assim, quando eu não tiver mais nada para fazer, os filhos criados, formados, casados, aposentados, eu vou pastorear a gente, vou arrumar um problema para mim. Entende, irmãos? Então nós precisamos entender que Cristo está nos chamando para esse amor sacrificial. O verso 3 ao verso 7, ele está aqui num contraste com a vida de imoralidade. E ele vai dizer o seguinte: fornicação, impureza, cobiça, linguagem torpe e várias outras coisas. O amor verdadeiro não expressa em sensualidade, mas ele é expresso em santidade. Amém, irmãos? O verdadeiro amor, ele não é expresso em sensualidade, mas em santidade. E a advertência clara aqui, né, é que ele vai falar no verso 5 aqui que nenhum impuro herdará o reino de Deus. Ele diz assim, na minha versão: porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem a herança no reino de Cristo de Deus. Nem todos são cordeiros de Cristo, irmãos. Nem todos. Não existe universalismo. E a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, mas para reforçar, e essa é uma linha teológica que está sendo implantada muito no Brasil, que é o universalismo. O que é o universalismo? Que todos, sem exceção, todos entrarão no reino dos céus. Não, irmãos. E aí você pode se questionar, mas como assim? Aí, irmãos, é por isso que é importante você entender um pouco mais sobre doutrina bíblica, para você entender sobre a eternidade. Deus nos elegeu aonde? Na eternidade passada. Ou seja, Deus na eternidade passada nos elegeu porque Ele já viu que nós, na eternidade presente, iríamos o aceitá-lo. Mas que haveriam pessoas que não vão aceitá-lo e vão rejeitar até o fim. Então não dá para acreditar no universalismo. A Bíblia não traz nenhum respaldo para isso. Então nem todos são cordeiros de Deus, e Paulo está falando sobre isso. E o ganancioso aqui que ele está falando, irmãos, não é só sobre dinheiro, não é ganância de dinheiro. O que Paulo fala aqui sobre o ganancioso é aquele que nunca está satisfeito. Não existe contentamento. E Paulo é um dos exemplos para falar: aprendi a ser contente no pouco e no muito. Nós precisamos aprender sobre contentamento. Paulo aqui, ele está combatendo essa ganância de sempre querer mais, e mais, e mais, e nunca estar satisfeito. E nós precisamos tomar cuidado, porque existe uma ambição saudável. A ambição que você quer mudar de vida, que você quer proporcionar algo melhor para a sua família, que você quer desfrutar de algo melhor, e está tudo certo, irmãos. Não é pecado isso aqui. Agora, a ganância, que na maioria das vezes você quer mais, por quê? Porque você não quer para você quer para mostrar para alguém que você tem mais do que aquele alguém. Entende, irmãos? Ganância é mais ou menos assim: eu vou lá comprar um carro novo para mim, nem só porque eu quero um carro novo, mas porque eu quero mostrar para todo mundo que eu venci na vida. Então, esse tipo de ganância, Paulo está combatendo aqui. Cuidado com esse tipo de ganância, porque essas pessoas, nenhum imoral, nenhum impuro, o ganancioso que quer mais, e quer mostrar para os outros, quer ser melhor do que todo mundo, e que é idólatra, por quê? Porque a idolatria está nas coisas que ele tem, eles não têm herança no reino de Cristo, de Deus. Então, nosso padrão, irmãos, de vida é Cristo. Ele é o modelo, ele tem que ser a nossa motivação. Tudo que nós fazemos. Ontem eu falei sobre isso, né? Nós estávamos aqui na festa, e festa do milho, aquela bênção, aquela coisa toda, e bingo, os irmãos ficam loucos, bingo na igreja. Jesus amado, o pastor desviou. Não, irmão. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender que Cristo é o nosso modelo e a nossa motivação. A nossa verdadeira motivação numa festa como a de ontem não é adorar a santos, né?
né, santo São João, santo não sei o quê, nada disso, irmãos. É apenas nós estarmos na comunhão dos santos, que somos os eleitos do Senhor. É partir o pão na mesa, é ter a doutrina, ainda que seja em uma brincadeira, mas você está sendo doutrinado. Sua sobrinha foi doutrinada ontem lá, né? E é isso, irmãos. Faltou uma pedra para ela, tadinha, mas ela é criancinha, né? Mas faltou uma pedra, tadinha, a bichinha chorou, mas chorou, irmão, que ela não ganhou. Mas depois nós demos um prêmio de consolação. Isso é igreja, né, irmãos? Isso é a igreja do Senhor. Ela foi doutrinada, ela aprendeu sobre isso, mas depois ela teve ali, né, uma bênção. Então nós precisamos, irmãos, entender que entre nós, irmãos, Cristo é a nossa verdadeira motivação. Ele tem que ser aquele que nos motiva. Então no verso 6 e 7, Paulo, irmãos, ele está aqui sendo enfático que mesmo aqueles que foram salvos por Deus, mesmo aquele que ele amou, e foi salvo, foi eleito, não quer dizer, porque teve aqueles que foi amado, aqueles que foram eleitos no Senhor, aqueles que encontraram a salvação, que ainda assim, irmãos, não terão pessoas que cairão na ira de Deus. Ainda assim, terão pessoas que estarão sujeitas à ira de Deus. Olha o que ele vai falar no verso 6 e 7, vamos juntos aí? Ninguém vos engane com palavras destrutivas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Pessoas que colocam contra o Senhor, contra o Evangelho, rebeldes, não aceitam o apelo do Evangelho, não aceita o Evangelho na vida deles. Esses são chamados os filhos das desobediências, e esses estarão sim sobre a ira de Deus, irmãos. E aí Paulo, continuando então do verso 8 até o 14, ele vai falar sobre nós andarmos como filhos da luz. Nós agora já não somos mais filhos da desobediência, agora somos filhos da luz, não estamos mais no reino das trevas, mas agora estamos no reino da sua maravilhosa graça, da sua maravilhosa luz. E ele vai dizer no verso 8, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Irmãos, presta atenção nisso aqui que Paulo está falando. Paulo aqui, irmãos, ele está dando tanta porrada, é porque a gente muitas vezes não tende, irmãos, a querer interpretar o que o autor está querendo falar. Mas ele está querendo dizer, o bom que ao mesmo tempo que ele dá uma porrada, ele dá um alívio, né? Porque ele vai falar assim, antigamente vocês eram filhos das trevas, era tudo pecador, condenado ao inferno, condenado à morte, mas agora vocês são filhos da luz. Porém, andei como filhos da luz. Agora vocês são filhos da luz. Agora, se não há mudança na sua vida, se você não está resplandecendo a luz do Evangelho na sua vida, a luz de Cristo na sua vida, talvez você ainda não é filho da luz. É isso que Paulo está querendo dizer, irmãos. Então, se ainda a luz do Senhor não está resplandecendo sobre a sua luz, sobre a sua vida, talvez você ainda não é um filho da luz. E aqui a palavra-chave, né, ou o principal ponto aqui, que Paulo vai trabalhar isso aqui ao menos umas 5 vezes, no capítulo 4 e 5, é o andar. E o que quer dizer esse andar? É que agora a nossa vida, irmãos, ela é iluminada. E por onde eu passo, por isso que ele está falando essa palavra andar, andei, ou andar, é por onde eu andei, por onde eu andar. Agora eu sou luz, e por onde eu passar a minha vida tem que ser iluminada, e por onde agora eu passo como filho da luz, eu trago luz para o mundo que está em trevas. Entende, irmãos, a seriedade que Paulo está falando? Ele está querendo dizer o seguinte, se aonde você passa não está se tornando luz, talvez você ainda não é filho da luz. Por isso, irmãos, nós precisamos andar de santidade em santidade, buscando cada vez mais essa santidade. Para que eu não ache, não caminhe no meio da igreja do Senhor, ainda que eu esteja no meio do povo de Deus, mas que eu ainda não seja um filho da luz, porque eu não estou resplandecendo essa luz de Deus em mim.
E por isso nós precisamos, irmãos, urgentemente fazer a autoanálise. Por isso que nós ceiamos todo domingo. Todo domingo nós participamos do corpo, do cálice, porque isso aqui é a nova aliança, é o momento onde eu e você, ao participarmos da ceia, o sacramento santo do Senhor, eu vou fazer uma autoanálise, não para que eu não sei, não, irmãos, não é para isso. Essa autoanálise que Paulo está falando não é para que você não sei, essa autoanálise é para que você, ao ceiar, você reconheça o quanto é pecador, o quanto é falho e o quanto você carece da glória de Deus. E o quanto você precisa do Senhor. E o quanto você precisa mudar a sua vida e andar em luz. E iluminar por onde a gente passa. No verso 9, ele vai dizer o seguinte: porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Diga assim: bondade, justiça, verdade. Ou seja, irmãos, um crente por onde ele passa tem que haver bondade, justiça e verdade. Sabe o que me apavora nisso, irmãos? É porque nós que somos empresários, né, e tem alguns empresários aqui, vai entender o que eu estou falando. Ou quem não é também vai entender, porque já deve ter ouvido falar isso. Todo comércio, ou a maioria deles que você visitar, se você falar que é crente, o cara já te olha torto. Se você falar que é pastor, então, irmãos, só à vista. Só que aqui, irmãos, a luz que nós precisamos transmitir para onde eu passo é bondade, justiça e verdade. Então, se há esse tipo de burburinho ou de fala no meio da igreja do Senhor, irmãos, tem algo errado. Talvez exista entre nós muito bode vestido de ovelha. Talvez há entre nós muitos filhos das trevas que ainda não se tornaram filhos da luz. E por isso que existe, então, isso, infelizmente, irmãos. Porque o povo de Deus, por onde ele passar, deveria haver bondade, justiça, verdade. Quanto mais a igreja avança na cidade, mais a cidade deveria ser transformada. Quanto mais igreja abre na cidade, quanto mais gente se rende ao Senhor, mais a cidade deveria ter bondade, justiça e verdade. Amém, irmãos? E tem crente em Goiânia, hein? Só no trânsito que os goianos não converteu ainda, né? O povinho sendo educação no trânsito é o tal do goiano. Só que aí você vai olhar atrás do carro dele, tem um adesivo da igreja, por isso que eu parei de dar adesivo da Fluir. Eu falei, não, vai passar vergonha, mano. Cola mais adesivo nos carros não, pelo amor de Deus. Entende, irmãos? Quanto mais a igreja do Senhor avança pela cidade, mais bondade, mais justiça, mais verdade. A cidade tem que ser transformada, a realidade daquela cidade tem que ser mudada, a criminalidade tem que cair, tem que diminuir, o tráfico de droga tem que diminuir, a opressão tem que acabar. Por quê? Porque a igreja do Senhor está avançando, o povo de Deus, que é a luz do mundo, que ilumina por onde passa, bondade, justiça e verdade. E nós precisamos de gente assim, irmãos, cheio da bondade, da justiça e da verdade em todos os cargos, em todos os lugares, cargos públicos, cargos políticos, na polícia, na segurança, na saúde, para todo lado, irmãos. Tem que ter crente onde você chega. Eu não sei qual é o pastor, mas tinha um pastor, uma vez eu estava ouvindo a pregação dele, ele falou assim, aonde eu chego, se eu tenho um problema, eu grito, no meio da rua, onde eu estiver, aonde está, Senhor, o homem de Deus, ou a mulher de Deus nesse lugar? Dizendo que não passa muito tempo, aparece um crente. Uma vez lá ele esqueceu o computador dele no raio-x, que ele estava atrasado, e aí quando ele entrou dentro do avião, o avião lotado de gente, ele percebeu que ele estava sem o computador, ele falou, já era agora, nossa, eu preciso desse computador, eu vou chegar lá, eles vão mandar depois, não vai dar certo. Ele gritou dentro do avião, onde está o homem de Deus dentro desse avião aqui? Na hora, chegou um cara dele lá, bateu do lado dele, o que foi, meu irmão? Estou aqui para te ajudar. Não precisou nem usar a maçonaria, né, irmão? Só precisou usar o código secreto. Graça e paz, irmão. Tem um crente aqui nesse lugar. Nem a graça e a paz do Senhor nós temos coragem de dar mais, irmãos, para os outros.
Então nós precisamos entender que por onde nós passamos tem que haver a bondade, a justiça, a verdade. Nós vamos conhecer quem é o crente, quem é o povo de Deus. Não é porque eu uso um anel de apóstolo, não é porque eu uso um terno, uma gravata. Ainda que você possa usar isso, irmão. Se você gostar, está tudo certo. Mas não é dessa maneira que nós identificamos uns aos outros. Como que eu identifico um crente na rua? Como que eu identifico um homem de Deus onde eu passo? Pela luz que está sendo iluminada por onde ele passa. Bondade, justiça e verdade. Simples, irmãos. Você não precisa chegar lá na reunião com seus funcionários e falar assim, eu sou crente e aqui dentro da minha empresa é assim, assim, assado. Não, irmão, você só precisa ministrar na vida deles bondade, justiça e verdade, que eles vão perceber que você é homem de Deus. Amém, irmãos? Então Paulo continua, verso 10, 11, 12, ele vai falar que nós devemos então não só apenas caminhar na luz, mas refletir essa luz nas áreas mais obscuras da sociedade. Olha o verso 10, o que ele vai dizer então. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. O cristão precisa aprender a discernir, irmãos, aquilo que agrada o Senhor. Porque quando você aprende a discernir aquilo que agrada o Senhor, automaticamente você também não está gerando escândalo. Automaticamente as pessoas estão olhando para você e você está agradando ao Senhor, automaticamente você também está ali naquele ambiente sendo uma luz, iluminando. E ele continua no verso 11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Olha o que Paulo vai falar aqui, irmãos. Não participeis, não vos associeis às obras infrutíferas da treva. Se ele tivesse parado até aí, estava tudo bem, né? Só lá não participar. Tá fácil, né, irmão? Nós já não participa. Agora vem o detalhe, irmãos. Olha o que Paulo vai falar, irmãos. Isso é doutrina. Só que todo mundo está fugindo da doutrina hoje em dia. Olha o que Paulo vai falar. Pelo contrário, condenai-as. É por isso que quando um homem de Deus sobe aqui em cima para pregar, irmãos, ele tem sim que várias vezes condenar obras que não é de Deus, porque esse é o papel do homem de Deus, trazer luz, trazer clareza, iluminar. Então Paulo está falando, você precisa sim, não só denunciar as trevas, não só não compactuar com as trevas, mas você também precisa expor isso aí. Você precisa alertar as pessoas sobre isso aí. Você precisa mostrar para as pessoas sobre isso aí. E depois ele vai completar no verso 13, mas todas essas atitudes sendo condenadas manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Ou seja, tudo está exposto diante do Senhor. Então, onde há luz, tudo será exposto, ainda que haja algo em oculto, mas quando a luz do Senhor chegar, iluminar aquele lugar, ainda aquilo que estava em oculto, será exposto pela luz que vem do Senhor, amém? Trará clareza. Então, irmãos, ainda que você tenha dúvida, ainda que você esteja confuso, ainda que pareça que não está muito claro, peça ao Senhor, Senhor, que a sua luz possa iluminar esse lugar, possa iluminar a minha mente, possa trazer aqui para mim a clareza, para que seja exposto, para que eu saiba discernir se é ou não do Senhor. E aí Paulo complementa no verso 14, e por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Isso aqui Paulo está chamando uma vigilância ao arrependimento. Por quê, irmãos? Paulo aqui estava combatendo naquela época, naquele tempo, o espírito de letargia que estava pairando sobre os irmãos em Éfeso. Aqueles irmãos, eles estavam entrando numa letargia, eles não estavam mais vigilantes. Eles não estavam mais cuidadosos com as coisas do Senhor. Por isso que ele fala assim, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Deus e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então, irmãos, nós precisamos nos levantar. Não somente, irmãos, um levantar motivado todos os dias para correr 5 km, não só todos os dias levantar motivado para ir para a academia, não só todos os dias acordar motivado para mais um dia de trabalho, mas o que Paulo está combatendo aqui, irmãos, larga a mão dessa letargia, sede vigilantes, desperta para aquilo que o Senhor te chamou, desperta para ser luz por onde você passar.
E ser luz, irmãos, é viver de forma visível, coerente e pura. Ou seja, nós precisamos ser luz de uma forma visível. Porque o que adianta acender uma candeia e colocar ela debaixo da mesa? Então não adianta, irmão, você vir aqui na igreja e pegar fogo, e aí os irmãos cantam louvor, e você está berrando, e gritando, e cantando, e chora. Aí sai lá fora, não é nem uma lamparina no mundo. Não é nem uma velinha, aquela velinha que queima, assim, bem foguinho fraquinho, chega lá, se apaga. Então é isso que Paulo está combatendo. Não adianta nada aqui dentro, irmão. Você dá glória a Deus, aleluia, e tararã, e barulho, e lá fora, irmãos. Você é um pigmeu na fé. Você não é nem uma lamparina. Nós precisamos iluminar o mundo. Desperta, ó tu que dormes. Então, irmãos, nós não podemos nos omitir diante do pecado. Nós precisamos confrontar com sabedoria e graça o pecado. Paulo está nos chamando a isso. A confrontar pecado. Confrontar pecado, irmãos, hoje em dia é algo muito difícil, porque muitas pessoas se sentem ofendidas quando elas são confrontadas. Mas Paulo está falando sobre expor, sobre não participar e sobre confrontar. Obviamente com sabedoria, discernimento, aquilo que vem do Senhor. E aí onde que vem essa sabedoria? Onde que vem nós sermos cheios do Espírito Santo? Ele vai falar no verso 5, portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios, e sim como sábios. E eu já falei que existe a diferença entre ser inteligente e sábio. E Paulo aqui, ele está enfatizando não só a inteligência, mas a sabedoria, aquilo que vem do Senhor. Como que eu vou confrontar? Como que eu vou expor? Com a sabedoria, não só com inteligência. Tem muita gente boa para confrontar com inteligência, mas falta o quê? Sabedoria. E aí quando falta sabedoria e só tem inteligência, causa o quê? Ofensa. E aí quando causa ofensa, a pessoa do outro lado escuta aquilo e faz o quê? Vou à igreja de crente, nem igreja de crente, eu vou lá só para tomar meu dinheiro. De onde surgiu isso, irmãos? Entendeu? De onde que a pessoa tirou isso? Porque uma vez ele foi lá e alguém foi confrontar na hora da palavra dos dízimos e das ofertas. Ó, se você não dizimar, a traça, a ferrugem, eu não sei quem, o cupim vai comer seu dinheiro. Vai aonde, irmão? Onde está isso na Bíblia? Que Bíblia é essa que você está lendo, irmãos? Aí o cara se fecha. Por quê? Porque confrontou sem sabedoria. Então nós precisamos sim confrontar, nós precisamos sim expor, mas com graça e sabedoria. Amém, irmãos? E Paulo aqui, ele está trazendo de forma tão prática. Nós precisamos viver, irmãos, como sábios e não como os nécios, como aqueles que não têm a sabedoria. E aí no verso 16 ele vai falar uma coisa que eu amo, e até falei sobre isso essa semana, aproveitando bem cada oportunidade. Ou seja, o que é isso? Remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Então nós não podemos perder mais tempo. Não perca as oportunidades que Deus tem dado para você pregar o Evangelho e ser luz por onde você passar. Os dias são maus, os dias são curtos, irmãos. Nós precisamos aprender a remir o tempo. Deus está nos chamando. É o último chamado, irmãos. Presta atenção no que o Espírito tem falado à igreja. Quando você vê esse tanto de gente se rendendo a Cristo, você fala assim, esse povo parece estar tudo querendo Jesus. Na minha época, irmãos, falar que era crente, você tinha que andar escondido. Para o povo da escola não te bater, não te chacotar. Bullying, então, nem se existisse bullying naquela época, ia todo mundo preso, porque você falava que era crente, eles faltava te esculachar. Hoje é moda, vamos estudar na escola dos crentes, só crente naquela escola. Na minha época, nem escola de crente existia, irmãos. Entende o que acontece? Está remindo o tempo, o grande chamado, a última chamada. Pessoas que você nunca imaginou estar se rendendo ao Senhor, sabe por quê? Deus está à porta batendo. Deus está à porta batendo. Não é tempo mais de perder tempo. E aí ele continua no verso 17, então dizendo assim, portanto não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Primeiro, não sejais insensatos. Então nós precisamos buscar de fato, conhecer a verdade do Senhor. E qual é a verdade do Senhor, irmãos? A verdade do Senhor está aqui. E conheceis a verdade. E a verdade vos libertará.
Tará. É difícil conhecer a verdade sem ler ela, né, irmãos? É difícil conhecer a verdade do Senhor sem ler, irmãos, o livro. Tem que ler Bíblia, irmãos. Tem que cumprir com as disciplinas espirituais. Bíblia é um alimento diário. Bíblia é um alimento espiritual que não pode faltar na sua vida todos os dias. Não é só no domingo aqui que a gente lê junto o texto, mas é todo dia na sua casa. E aí ele continua, então, no verso 18, ele vai falar assim: e não vos embriagueis com vinho. Aí já tem um monte de uma frase, tá vendo aí? Eu falei que não pode tomar vinho, inclusive comprei um vinho bom para nós tomar lá, hein? Se der tempo, nós vamos tomar um hoje. Aí tem irmão que já fala assim, o pastor vai beber vinho? Ué, por que não? Vamos celebrar com os amigos que vieram lá de Floripa, ué. Mas não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão. Nós vamos embriagar lá? Nós vamos levar a devassidão? Não, nós vamos celebrar, nós vamos comemorar. Nós vamos celebrar a comunhão do Senhor, a vida que o Senhor nos deu. Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz assim também, Paulo vai falar assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu vou trazer o vinho para cá para nós beber? Não vou, irmãos. Apesar que é uma briga, né? Se a ceia ali é vinho, na época, Jesus transformou pão e o suco lá, o vinho lá da festa do casamento com ou sem álcool. Irmãos, esse tipo de questão, pastor pode, não é eu que vou dar a resposta para você. Quem dá essa resposta é o Espírito Santo de Deus. É ele que fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, irmãos. Se você tem dúvida, sabe qual que é a melhor resposta? Não faça. Porque a dúvida já é um pressuposto de que não é bom para você. Amém, irmãos? Agora, quando você tem a convicção, o embasamento bíblico e a convicção daquilo que você está fazendo, irmãos, vai fundo, porque você está em paz. Paz com Deus, paz com o mundo, paz com o próximo. Glória a Deus por isso. Amém? Então, Paulo está combatendo aqui, não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão, ou seja, os irmãos estavam extrapolando, né, irmãos? Estava destruindo as famílias, estava destruindo eles estavam sendo autodestruídos, mas deixai-vos serem embriagados, cheios do Espírito Santo de Deus. Também não adianta você falar agora, eu vou sair daqui, nós vamos beber um vinho, mas você também não está buscando o Senhor. Quer beber um bom vinho, irmãos? O pastor vai liberar você beber até uma cerveja. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Só vai ser meio difícil, né? Se estiver cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Ué, pastor, então posso sentar num boteco e pedir uma cerveja e beber? Pode, desde que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus e pregue para todos os garçons que for te atender, ore por eles, igual nós fizemos lá, né, irmão? O Thales, nós estávamos lá no Pobre Juan. Pobre Juan, alguém conhece aqui o Pobre Juan, irmãos? O restaurante mais chique de Goiânia, né, Thales? Nós estávamos lá no evento chique, todo mundo arrumado e não sei o que, nós terminou a reunião de mão dada, chorando e orando no meio do restaurante, irmãos. Mas nós bebemos uma boa taça de vinho lá juntos, não foi? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, irmãos, façais para a glória de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele se encarrega de te dar o discernimento. Amém? Então aqui Paulo está combatendo essa embriaguez dissoluta, sem controle, sem um controle moral, onde você vai perder o controle. Então é isso que Paulo, mas enchei-vos, uma vida cheia do Espírito Santo, com base na sabedoria prática de tudo aquilo que você vai fazer. Amém? E para a gente ir caminhando para o fim aqui, deixa eu dar uma acelerada, verso 15, 16, 17. Portanto, então, a palavra-chave aqui, que Paulo quer soltar para nós aqui é a sabedoria. E como eu ando em sabedoria, irmãos? Fazendo a vontade de Deus. Como eu ando em sabedoria? Fazendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E ele vai dar o passo a passo. Paulo é prático aqui. Olha o verso 19, acompanha aí comigo. O que ele vai dizer? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Vamos todo mundo lá para o Bahrein e vamos cantar hino ao Senhor lá dentro, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, juntos, cantando salmos,
cânticos espirituais, louvando de coração, em lágrimas. Você vai ver o tanto de gente se rendendo. Nós já fizemos isso na época que eu era jovem, em pecuária, irmãos. Nós fomos com um grupo de evangelismo por meio da pecuária, e nós fizemos uma roda. Imagina, eram 60 jovens, e jovem queimando pelo Espírito Santo de Deus. Nós fizemos uma roda, irmãos, nós começamos a orar, e o povo ia jogando cigarro de lado, ia jogando os copos de cerveja de lado, o povo ia entrando no meio da roda e começava a chorar, e aquele negócio do Espírito Santo foi pegando o povo no meio daquele lugar lá. Foi um trem de louco, irmãos. Está disposto a fazer isso, irmãos? Senão fica só na sua casa mesmo, irmão. Senão fica só quietinho lá dentro do seu quarto em secreto, para não passar vexame, irmãos. Para não passar vergonha, porque nós precisamos ser luz. Amém, irmãos? Porque imagina aquele irmão lá do seu trabalho, passar na porta do bar que você está lá tomando uma cerveja, e ele falar assim: uai, olha o crente lá, miserável, rapaz. Fica falando de Jesus a semana inteira e agora está aqui no boteco, final de semana, bebendo. Entende, irmãos? Então, seja coerente. A vida do cristão, ela precisa ser coerente em todas as coisas. É uma vida de renúncia. Olha a vida prática que ele vai falar. Então, nós precisamos ter sabedoria. O que é viver uma vida de sabedoria? Fazer a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E olha o que ele vai dizer então, verso 19, falando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E aí ele continua, olha o verso 20, cotidianamente, dando graças por tudo, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor e temor ao Senhor. Irmãos, Paulo é muito prático no que ele está querendo ensinar aqui. O que é fazer a vontade do Senhor, irmãos? Como que eu faço para ser um cristão sábio nessa geração? Como que eu faço para fazer a vontade do Senhor? Tem muita gente que tem dificuldade de saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida, irmãos. Às vezes você está na igreja há muitos anos e fala assim: eu não sei qual é a vontade do Senhor para minha vida, eu não sei se é cantar, eu não sei se é pregar, eu não sei se é dançar, eu não sei. Não, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, de forma prática, a vontade do Senhor para a sua vida é que você seja cheio do Espírito Santo, louve com cânticos espirituais, um coração grato a tudo que Ele fez, paz com o mundo, paz com o próximo, paz com o Senhor e um espírito de submissão uns aos outros em amor. Essa é a vontade do Senhor. Agora, se você vai cantar, dançar, rolar, pular, gritar, fazer teatro, evangelizar, pregar, isso aí são os dons que Ele vai distribuir para você gratuitamente. Amém, irmãos? E todo dom que Ele dá para você é para a edificação da própria obra dEle, e não para a sua própria edificação. Então, se alguém cobra pelos dons, irmãos, fuja, porque é bode. Está cobrando pelo dom? Foge, porque é bode. Eu não posso cobrar daquilo que eu recebi de graça recebestes, de graça eu dou. Amém? Imagina Paulo, irmãos. Paulo era um juiz federal, irmãos. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo, irmãos, ele andava no meio da nobreza. Paulo, ele falava, irmãos, a língua que os altos da sociedade escutavam. Paulo, se ele quisesse seguir uma carreira profissional, Paulo seria muito rico. Mas ele larga tudo, ele deixa tudo para pregar as boas novas do Senhor. E aí ele vai dizer em Coríntios: eu já não uso mais de palavras de sabedoria humana e de persuasão, mas sim de manifestação e poder do Espírito Santo de Deus. Esquece a PNL, irmãos. Esquece toda palavra de persuasão. Paulo não precisou disso. E nós também não precisamos disso para pregar o Evangelho, irmão. Você pode usar isso aí lá no seu trabalho, mas para pregar o Evangelho, não. Amém, irmãos? De graça recebeste, de graça eu dou. Paulo foi fazer tenda. Imagina Paulo com um currículo igual ao dele, irmãos. Larga tudo, vai fazer tenda. Sabe por quê? Porque ele não poderia cobrar pelo Evangelho.
Timóteo vai lá e fala assim: Paulo, nós estamos precisando de uma demanda aqui, vem aqui aos Gálatas. E Paulo vai lá, entra dentro de um navio, atravessa o mar, vai lá até os Gálatas, mas para ele não cobrar para ir pregar, sabe o que ele faz? Eu vou fazer umas tendas aqui, porque essa viagem vai ter um custo. Amém, irmãos? Glória a Deus. A vontade do Senhor para a sua vida, ela é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, onde você louva, canta hinos de louvores, você o adora, você é grato, você tem um coração grato e você serve uns aos outros em amor. Uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, ela requer alegria, gratidão e humildade. Nós precisamos ser um povo alegre, um povo grato por tudo que Deus nos deu, e um povo humilde, irmãos. Ainda que você tenha recursos materiais, mas você precisa viver uma vida de humildade, porque humildade não tem a ver com conta bancária, não tem nada a ver isso aí. Humildade tem a ver com a maneira com que você serve uns aos outros, porque aquele que era o próprio Deus, ele se humilhou, e ele se fez homem, para poder servir a muitos. E se a gente for pegar um ponto-chave aqui do que Paulo está falando nessa porção, irmãos, é a sujeição mútua, uns aos outros. E aí, para a gente finalizar, eu faço algumas perguntas para vocês. Você de fato tem imitado a Deus? Onde você tem passado? Você tem sido moldado pelo Espírito Santo ou pelo mundo ao seu redor? Quem tem moldado mais a sua vida? Você tem sido luz? Você tem tolerado as pessoas ao seu redor em amor? A sua rotina, irmãos, ela está produzindo uma dependência do Senhor, ou a sua rotina, ela está sendo gerada pela força do seu braço? Porque, irmãos, nós somos muito bons para rodar a manivela, nós somos muito bons para fazer tudo o que nós fazemos. Nós somos muito bons para ganhar dinheiro, nós somos muito bons para fazer marketing, nós somos muito bons para falar, nós somos muito bons para um monte de coisa, irmãos. Mas a sua rotina, ela tem gerado uma dependência do Senhor, ou ela tem gerado um resultado pela força do seu braço, irmãos? Porque se tudo que você tem produzido tem sido gerado pela força do seu braço, irmãos, para tudo que você está fazendo. Faz igual Maria, quando Jesus foi almoçar na casa dela. Maria com certeza tinha muita coisa para fazer, irmãos. Com certeza, assim como Marta, Maria estava atarefada até a tampa. Mas quando ela percebe que tudo estava sendo feito pela força do braço, e o mestre estava chegando, sabe o que ela fala? Sabe o que? Deixa tudo para trás, e eu quero contemplar o mestre. Então, irmãos, se tudo que você está fazendo na sua vida é fruto da força do seu braço, fruto da força do seu trabalho, e não da dependência do Senhor, irmãos, dá uma parada, tira o pé do acelerador, irmãos, e vai contemplar Ele, vai viver uma vida de contemplação ao Senhor. Um dia eu ouvi de um grande empresário cristão, homem de Deus, irmãos, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele falou: Diego, a cada 3 meses, sabe o que eu faço? Nessa rotina corrida, essa rotina maluca que nós temos, a cada 3 meses eu alugo um quarto de hotel. Eu entro para dentro desse quarto de hotel na sexta-feira e eu só saio na segunda-feira. E isso é um acordo que eu já tenho com a minha família. E a única coisa que eu levo para dentro desse quarto de hotel é um fardo de água, a minha Bíblia e mais nada. E eu passo de sexta-feira até segunda-feira, só eu e Deus. Eu não desço nem para ir ao banheiro e nem para sair para comer. Sabe por quê? Porque se eu não fizer isso, a rotina do meu dia vai me consumir de tal maneira que daqui a pouco eu nem lembro onde está mais o Senhor na minha vida. Talvez, irmãos, essa tenha sido a sua rotina. Talvez essa tenha sido a sua vida. Então nós precisamos, irmãos, entender que nós vivemos uma vida de dependência do Senhor. E Paulo, de forma extremamente prática, profunda, irmãos, ele está nos ensinando
não se trata apenas de frequentar culto, irmãos. É obviamente que o pastor, ele sente falta das ovelhas, né? Você acha que eu não olho cada cadeirinha dessa aqui e falo assim, pô, cadê o irmão que sempre senta aqui, poderia estar aqui hoje? Pô, tô sentindo falta da família inteira, do Bruno e da Darlene, cadê os irmãos? Mas não é sobre uma frequência, não é sobre você dar um check na lista que você estava presente. Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando sobre viver, irmãos, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, cantando hinos ao Senhor, glorificando a Ele, celebrando a Jesus, não só com aquilo que você crê, mas com aquilo que você demonstra, irmãos, não só com aquilo que você escuta, mas com aquilo que você pratica no seu dia a dia, iluminando por onde você passa. Eu quero convidar você a se colocar de pé, e nós vamos agora participar aqui do pão, do cálice. Esse pão, Jesus ali reunido com os discípulos, ele o partiu e deu graças. E depois, de semelhante modo, irmãos, ele pega o vinho e ele fala, a partir de agora essa é a nova aliança no Senhor. É uma nova aliança de uma nova humanidade no Senhor. E aí o texto vai falar todas as vezes que você comer ou beber, que seja para a glória de Deus. Então o meu convite para você hoje, o meu apelo é, para que você, ao vir aqui pegar do pão, pegar do cálice, que você faça aqui hoje uma autoanálise. Porque hoje Deus talvez está querendo te despertar, irmãos, para algumas coisas na sua vida. Talvez toda essa palavra, todo esse sermão, ele foi produzido para que alguns irmãos aqui pudessem abandonar definitivamente as trevas que ainda existem na vida dele, e andar de fato na luz, ser cheio do Espírito Santo de Deus, e que a partir de agora, então, Cristo passa a ser o nosso padrão supremo. Por isso que no verso 14 ele vai falar assim, desperta, ó tu que dormes. Então hoje talvez é o dia pelo qual o Senhor separou para despertar você que estava dormindo. Levanta-te dentre os mortos. Às vezes você está vivo fisicamente, mas está morto espiritual. E aí ele está aqui te chamando então a uma vida espiritual ativa, e Cristo te iluminará. Então não precisa ter medo, irmãos, porque às vezes a gente tem medo de se jogar. Eu já tive esse medo, irmãos, por várias vezes eu ficava assim, mas Senhor, como é que eu vou me jogar no ministério? Esse negócio é muito complicado, esse negócio de gente, esse negócio de igreja, esse negócio de... Irmãos, Cristo te iluminará. É Ele que se responsabiliza de revelar. Sabe por quê? Porque quando Ele te elegeu, quando Ele te adotou, quando Ele te redimiu das trevas, Ele disse, eu irei revelar. Então Ele trouxe revelação. Então Ele vai mostrar, irmãos, e é muito melhor você viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, do que você tentar construir a boa, perfeita e agradável vontade sua. Porque toda vez que você tenta construir a boa, perfeita e agradável vontade sua, na maioria das vezes, ou você está frustrando você, ou você está frustrando as pessoas ao seu redor. Então, irmãos, o meu convite para você é, se joga na presença do Senhor, para de perder tempo, vamos remir o tempo, já não é mais tempo de perder tempo. Chegou a hora, irmãos, de nós vivermos um estilo de vida maranata, ora vem Senhor Jesus, que nós possamos viver um estilo de vida daquele que morreu ontem, que ressuscitou hoje, e que a qualquer momento Ele irá voltar. E agora, enquanto nós cantamos uma canção, você então sai do seu lugar, e todos vocês que têm a consciência de que Cristo morreu por mim e por você e ressuscitou, você pode sair do seu lugar, pegar aqui do corpo de Cristo representado pelo pão, pegar o cálice
representado aqui por esse suco de uva, voltar para o seu lugar. Você ainda não precisa participar da ceia, segura aí para que todos nós possamos ceiar juntos, mas volte para o seu lugar e tenha um tempo de reflexão com o Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração sobre tudo isso que foi ministrado, sobre tudo isso que foi falado.